Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui um indicador novo que eu criei, que não é tão novo assim, né? A gente já tem ele aqui no canal pro dólar, né? Inclusive passou aí por diversas atualizações, né? Mas eu criei uma versão nova dele agora para ser utilizado em ações, tá? A grande diferença é que não existe horário operacional, porque a ideia é operar ações, né, no médio e longo prazo, né, e não apenas no day trade, certo? E outro diferencial foi que eu criei um alvo e um stop em percentual para a gente conseguir definir ali nos ativos, né, um alvo e um stop em percentual fica mais interessante, né, nas ações do que nos futuros, né? Porque antigamente, né, na versão de dólar e índice, né, o alvo é definido em pontos, né? Mas vamos lá. Aqui eu peguei como exemplo, tá, um gráfico da Petrobras, tá? Eu peguei um gráfico de Renko porque eu gosto do Renko e eu vou inserir aqui a estratégia de execução na tela para a gente olhar onde é que estão os trades aqui, né? Nesses últimos aqui meses que está aparecendo aqui no gráfico, tá? Vamos lá. Botão direito, inserir estratégia de execução. E aí vamos pegar aqui e 01 ações, tá? Eu dei esse nome assim bem sugestivo, né? Aí vamos lá, tá? Ele já vai mostrar aqui para mim, tá? Os pontos de entrada e os pontos de saída, tá? Os pontos aqui que aparece verde e vermelho, tá? São os pontos de entrada. O que aparece em laranjinha são os pontos de saída. Aí você olha essa operação aqui e você me diz o seguinte: ah, pô, essa compra aqui, né, dava para ter segurado bem mais, né? Olha só, ela andou 17% aqui na primeira pernada, né? Se a gente pegasse até aqui em cima, né, 25% de ganho, né? E essa venda aqui, mesma coisa, né? Se a gente conseguisse segurar ela até aqui embaixo, ó, 15% de ganho, né? Então, se me perguntar por que está pegando tão pouco, tá? Foi o valor que eu coloquei aqui por padrão no alvo e no stop, tá? Então, se a gente pegar aqui, a gente pode dar um botão direito e vir aqui na segunda propriedade, tá? A segunda propriedade que mostra quando a gente clica no candle é a propriedade da nossa estratégia de execução que já está inserida no gráfico, tá? Então, vindo aqui nas propriedades, a gente tem os parâmetros aqui para mudar, né? Então, tem o percentual de loss que está 2,5%, tá? Percentual de gain que também está 2,5%, os valores padrão aqui que eu coloquei, tá? Nós temos aqui período do IFR, que é o funcionamento, né, do indicador. Se você quer mais detalhes sobre como que é o funcionamento do indicador, eu vou deixar os primeiros vídeos desse indicador ali na descrição do vídeo, tá? Assista eles que você vai entender a ideia. É basicamente pegar as reversões do Renko, tá? Nas regiões em que o IFR está voltando ali para as regiões acima do 30 ou abaixo do 70, né? E aí a gente consegue também configurar aqui o 30 e o 70 do indicador IFR, tá? Mas vamos lá, tá? Eu ia alterar aqui, ó, o valor de stop, ao invés de 2,5%, vamos colocar aqui 15%, tá? Stop loss, daí vamos colocar um pouquinho menos, vamos colocar, digamos, 10%. Então, eu aceito 10% de stop e 15% de lucro. Quando eu dou um aplicar aqui e dou um OK, ele já atualiza aqui no meu gráfico, tá? Então, ele está mostrando aqui, ó. Peguei essa compra, certo? Aqui daria um ganho de 15%, ele sai fora, porque tem a regra do stop gain, certo? E aí novamente a venda, né? Ele segura até aqui bater os 15%. Será que teve algum lugar que deu stop aqui? Ó, essa compra aqui foi uma compra que deu stop, bateu o stop aqui dos 10%. Beleza? Então, todos esses parâmetros aqui ficaram editáveis para que a pessoa que tiver interesse no indicador, inclusive quem tiver interesse nesse indicador pode mandar um e-mail para mim, o meu contato vai ficar ali na descrição do vídeo, manda um e-mail para mim que eu envio os detalhes para você, beleza? E o que todo mundo gosta de ver também, né, um pouco das estatísticas, então eu já deixei aqui preparado, tá? Eu abri aqui a estatística aqui na Petrobras, tá? Aqui eu tô até num gráfico aqui, o 25R, né, mas deixa eu voltar aqui pro 30R, porque eu estava tentando dar uma olhadinha aqui, ver se eu conseguia deixar interessante aqui essas estatísticas, né? Então, no gráfico aqui, por exemplo, 30R, a gente teria, durante o período de um ano inteiro, tá? Petro 4, 30R, a gente teria feito aqui 63% de acerto, né? Seriam 19 operações, né? Com os parâmetros padrão aqui da estratégia, tá? Se a gente diminuísse o gráfico, né? Que nem eu estava testando aqui, né?
em vez de um 30R, né, usasse aqui o 25R, né, deixa eu colocar aqui, 25R, que era outro gráfico que eu estava fazendo alguns testes, né? Aí tem que dar um reiniciar aqui, né? Vamos ver se ele vai alterar alguma coisa estatística. Ó, agora não alterou, antes estava diferente aqui, mas enfim. 25 rencos, né? Fez mais operações, né? Foram 30 operações, a assertividade praticamente a mesma do 30R, né? Porém o 30R, pelo que deu a notar aqui, foram menos operações com a mesma assertividade, né? Então vai da pessoa aqui se quer mais operações ou menos operações, tá? Enfim, esse aqui é um exemplo, tá? Puxei um ano inteiro aqui de Petrobras utilizando essa estratégia do I01, mesma estratégia utilizada no dólar, no 7R, tá? Que a gente tem os vídeos que eu vou deixar ali na descrição, tá? Eu considero que seria uma assertividade bem interessante, né? Se a gente olhar aqui a curva de patrimônio, saiu do zero e foi subindo, né? Então tá interessante essa curva de patrimônio também, tá? E poucas operações, tá? Agora, o que é interessante também dessa estratégia, tá? Ela é um robô, certo? A gente consegue automatizar ela? Consegue. Porém, tá? O Profit precisa ter a custódia, né? Precisa entender a sua custódia de ações. Ele precisa saber que de um dia para o outro você passou posicionado. Algumas corretoras têm isso, outras não, tá? Então se informe com a sua corretora antes de querer rodar essa estratégia de forma 100% automática, tá? Porém, mesmo que você não consiga rodar ela de forma automática, você pode configurar uma regra de alarme, tá? A regra de alarme, ela vai dizer sempre que tiver o momento aqui de entrada e sempre que tiver o momento da saída. Como que você configura a regra de alarme? Inclusive, essa regra de alarme pode ser configurada também na versão anterior, tá? Eu nunca falei sobre isso nos vídeos, né? Porque a ideia do day trade, né, envolve que às vezes a pessoa esteja na frente da tela ou mesmo que automatize a operação. Mas é possível também configurar o alarme nas versões anteriores. A gente vem aqui em ferramentas, certo? Aí vemos aqui em alarmes. Tá? E aí aqui a gente tem uma opção que é novo alarme de estratégia, tá? Então, vindo aqui em novo alarme de estratégia, se a gente buscar aqui, né, no meio de todas essas estratégias, o I01, vamos achar ele aqui. I01 ações, tá aqui, ó. Então eu seleciono ele aqui, Petro 4, certo? Que é o que eu quero o alarme. O gráfico que eu quero, né, o intervalo que ele diz aqui é o 30 rencos, certo? Ou, no caso o 25 rencos, para mim pode ser os testes que a gente estava fazendo ali, né? Mas vamos pegar o gráfico que está na tela. É o 30 renco, certo? E o alarme ao satisfazer condição, tá? E aqui eu escolho o sonzinho que eu quero para ele, né? Pode ser até narrar alarme, né? Ele vai falar assim, ó, I01 bote ações, né? O que mais, né? Então, a gente criando isso aqui, você tem duas opções aqui, ó. Ao satisfazer condição, ele já vai alarmar antes que feche esse candle do gatilho, né? Ao fechar o candle, ele precisa que o candle feche para ter o alarme, tá? Então, também pode escolher dessa forma. Eu gosto de deixar ao satisfazer condição, que daí você já pode se antecipar um pouco, né? Saber que vai existir um trade, né? Provavelmente nessa região. E já preparar ali a boleta, né? E fazer a entrada no trade. Então, desta forma aqui, você pode fazer de forma manual, tá? Sempre que tiver um alarme você vai saber. Você vem aqui no gráfico e olha. E executa manual. Aí não precisa ter a custódia de ações com a corretora, né? Agora, se for para configurar uma automação, né? Funcionar 100% automático, aí a gente teria que validar essa informação com a corretora, tá, pessoal? Então, espero que gostem aí dessa ideia. Os alvos aqui em percentual para a gente conseguir calibrar, né? E as estatísticas aqui, né? Voltando, ficaram bem interessantes. Vou até fazer uma pequena revisão aqui na parte da estatística, né? Só para mostrar o que eu considero interessante aqui. Primeiro, né? É o percentual de acerto. O percentual de acerto, né, alto é sempre bom, né? E outra coisa que eu considero interessante, né, é este lucro em relação ao lucro total, né? Quer dizer, o robô ele não gira tanto dinheiro assim, né, para conseguir fazer um lucro. Porque às vezes você vê aqui um lucro até interessante, tá? Mas o lucro bruto aqui é enorme também. Então, na prática, né, são muitas operações. Isso reflete nesse número aqui, né? Então, em um período de um ano inteiro, neste gráfico nós temos apenas 19 operações
para 16 mil com essa quantidade de contratos que está aqui, né? E se a gente pegar aqui o outro gráfico que a gente estava olhando, que era o 25 rentos, né? Que é também uma alternativa que eu achei interessante rodar, né? A gente tem o que? Mais operações, tá? A gente tem mais operações e, consequentemente, também mais lucro, né? Mas daí tem que ficar esperto porque isso vai gerar taxas e tudo mais, né? Então, aqui eu não estou considerando nenhum tipo de taxa nem nada assim. Mas ficou interessante os resultados, eu gostei, achei bacana. E, novamente, então, se alguém tiver interesse nessa estratégia, para funcionar de forma automática ou para criar uma regra de alarme no Profit, é só mandar um e-mail para mim. O meu contato está ali na descrição do vídeo. E se você também tem uma ideia de uma estratégia operacional para automatizar, para criar regra de alarme ou para criar regra de coloração, manda um e-mail para mim. Meu contato vai ficar ali na descrição do vídeo. A gente conversa. Beleza, pessoal? Espero que gostem desse indicador novo aí. Valeu, até mais!